Queria que o seu Dene fizesse a nossa prece de abertura. E depois a palestra com o nosso irmão Ilo. Foi um bom tempo aí retornando. O nosso pensamento elevado ao Pai, a espiritualidade maior, agradecendo sempre os mentores da casa, os nossos anjos de guarda que nos dá a honra, a presença de todos aqui. Que prepare esse ambiente antes de nós chegarmos, para que a nossa reunião, nosso estudo, seja harmonizado. Pedimos a nosso mestre e amigo Jesus que fique conosco, sua mãe Maria e Deus nosso Pai. Agradecemos sempre a oportunidade majestosa de estarmos aqui todos juntos, aprendendo mais dessa doutrina maravilhosa, essa doutrina que nos eleva, essa doutrina que nos deixa um pouco mais assim apto a viver a vida lá fora, com nossos familiares, com nossos amigos, pessoas que convivem com a gente, que levamos a eles o que aprendemos aqui, distribuí-lo lá fora. Como disse nosso mestre, a luz tem que estar sempre mais alta. Que Deus nos proteja, nos ajude. Jesus, amigo mestre, fique conosco essa noite, que assim seja. A palavra que eu estou até peço desculpa a ele, a gente se conheceu através da internet, estou conhecendo ele hoje. A palavra é contigo. Obrigado. Seja bem-vindo. Bom, quando digo equipamentos, né? Boa noite a todos. Que a paz e nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente gosta muito de vir aqui. E vamos falar hoje sobre um assunto que está no livro dos médiuns, que é sobre a obsessão. Para esperar ligar aqui, a gente já começa. Esse assunto está no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. E a gente vai falar sobre a definição de obsessão, como ela se processa, os tipos de obsessão e o tratamento entre aspas aí da obsessão, né? Então, esse é um assunto muito comum na doutrina espírita, né? A gente usa diversos termos diferentes aí para caracterizar a obsessão, né? Que vão desde os mais simples, né, até os mais complexos aí. A pessoa está com encosto, a pessoa está com um espírito incomodando, a pessoa está com isso, está com aquilo. Tudo isso se resume, usando a palavra correta, né, conforme a doutrina espírita, em um processo obsessivo, que a gente define então a partir de agora, né? A gente vai compreender que a obsessão ela é fruto sempre de nós mesmos, né? Nós somos os responsáveis sempre por aqueles que nos acompanham, e também como a gente tem que fazer para que a gente possa se tratar desse que é um mal comum a quase toda a humanidade. Então vamos lá. Definição de obsessão. Esse trecho está no Livro dos Médiuns, no item 237. Escreve Kardec a partir do ensino dos Espíritos. Entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, dentre as dificuldades que a gente tem quando está trabalhando com a doutrina espírita, Kardec coloca que a maior delas, uma das mais difíceis de ser tratadas, é a questão da obsessão. Por isso que ele coloca lá, né, entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, como se coloca na primeira linha a obsessão. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Quer dizer, a obsessão ela sempre é praticada por um espírito ignorante. Ela sempre é
praticada por um espírito, vou colocar entre aspas aqui, um espírito mau, por falta de uma palavra melhor no português, vamos dizer que espíritos, chamados espíritos maus, mas são espíritos ignorantes, desconhecedores da doutrina do Cristo Jesus, né? Das doutrinas do Cristo Jesus, porque existem outras boas doutrinas, como a doutrina espírita, né? Tudo que leva a Deus, tudo que leva a conhecimento do ser humano, a melhoria do ser humano, a gente pode considerar como uma boa doutrina. Então, mas a obsessão ela é sempre praticada por esses espíritos inferiores, por esses espíritos ignorantes. Os bons espíritos jamais vão nos obsediar. Aconselham, combate a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas, se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito desse e o conduzem como se for a verdadeira criança. Quer dizer, o espírito superior, o espírito esclarecido, o bom espírito, o que ele faz? Ele nos aconselha a que tomemos um determinado rumo, a que façamos as nossas atividades de forma a que nos cause menos sofrimento. Mas cabe a nós decidir se a gente quer seguir o rumo que eles estão nos apresentando ou não. É decisão nossa. E se a gente resolve ir por outro caminho, diferente daquele que eles estão nos aconselhando, então eles simplesmente se afastam porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Já os maus espíritos, os espíritos inferiores, os espíritos ignorantes, esses são diferentes. Eles exigem, eles querem que a gente cumpra as ordens deles. Então eles se aproximam de nós, seja pelo motivo que for, e querem que a gente faça como eles estão determinando. E se a gente não faz como eles querem, eles nos causam sofrimento. E também se a gente faz como eles querem, de qualquer maneira a gente vai acabar incorrendo em sofrimento. Mas essa é a diferença. Então, jamais um bom espírito, jamais um espírito esclarecido vai causar obsessão na gente. É sempre um mau espírito, um espírito inferior que vai nos levar a essa condição. Ainda falando da definição de obsessão, esse texto eu retirei do livro Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Rizzini, no capítulo 5, item 20. Mencionamos e definimos antes obsessão, quer dizer, em textos anteriores, Rizzini fala sobre obsessão. Revisando, é a influência maléfica e mais ou menos persistente que espíritos tão ou mais atrasados do que nós, e veja que interessante, espíritos tão ou mais atrasados do que nós, quer dizer, espíritos às vezes no nível em que nós estamos, né? E a gente vai compreender isso quando a gente falar dos tipos de obsessão, quer dizer, espíritos do mesmo nível de conhecimento que nós, quando desencarnam, quando nós desencarnamos, acabamos causando obsessão aos outros. Podem exercer sobre nossa vida mental, e daí sobre a conduta. Esses espíritos nem sempre têm consciência do mal que fazem, pois sua forte perturbação deixa-os embotados. Então, veja, às vezes o espírito que está no processo obsessivo conosco, muitas vezes ele não está fazendo por maldade, ele nem se apercebe do que ele está fazendo. O espírito desencarna, aí ele fica numa condição em que a família sofre muito pela falta dele, a família que ficou ali encarnada sofre muito pela falta dele, e ele não consegue se afastar do lar. E ele acaba levando para aquela família, acaba levando para aqueles que ficaram, todo o sofrimento que ele sente. Por exemplo, desencarnou de um mal do coração. Se ele fica ali naquele ambiente, ele acaba transmitindo para aqueles que ficaram aquele sofrimento todo que ele sente. Mas ele não está fazendo por maldade, ele está fazendo aquilo porque os familiares choram, pedem pela presença dele, ele acaba ficando. Ou alguém que desencarna, era pai de família, e acha que ficando ali, pensa de alguma forma, pela sua ignorância, né? Pensa que ficando ali vai contribuir, vai auxiliar a família, mas muitas vezes despreparado para tal, acaba causando mais confusão e trazendo mais sofrimento do que se ele seguisse seu rumo com o espírito para o plano espiritual. Então veja, são espíritos com a sua consciência embotada e tão perturbados que às vezes nem se apercebem que estão causando um processo obsessivo ali naquele lar onde se encontram. Uma outra condição de obsessão é quando os espíritos que querem de fato causar a obsessão, seja por ódio, seja por vingança, seja pelo motivo que for, eles não vêm pessoalmente causar essa obsessão.
Eles trazem para nos obsediar outros espíritos que sintonizam com o nosso conteúdo mental. Também vamos entender sobre o que eu estou falando quando a gente vai falar sobre esse mecanismo da obsessão. Mas então, eles colocam ao nosso lado espíritos para nos obsediar que às vezes nem sabem o que estão fazendo ali. Então, de tal forma com a sua consciência embotada que não sabem nem que desencarnaram às vezes. E ficam ali do nosso lado e acabam transmitindo para a gente todo o mal que eles estão sentindo. Por isso que aqui a Resine coloca, né, que muitas vezes o espírito nem sabe que está ali causando obsessão para nós. Então, a obsessão, na definição de Kardec e de Resine, é o que nós acabamos de falar aqui, né? É feita sempre a partir de espíritos ignorantes, espíritos desconhecedores da verdade, jamais por bons espíritos, e muitas vezes esses espíritos sequer sabem que estão nesse processo obsessivo para conosco. Como se processa a obsessão? Como ela acontece, né? Entendido que ela é causada por espíritos inferiores, por espíritos ignorantes, temos que entender como que ela se processa. Porque a única forma da gente se precaver dela, né, a única forma da gente se precaver de qualquer mal é entender como esse mal se processa. Lá na medicina alopática, para que o médico possa nos tratar de qualquer doença, né, ele tem que primeiro entender o que está se passando conosco, depois ele vai entender como esse mal se processa, né, vai estudar lá na medicina, e aí ele precisa prescrever os medicamentos alopáticos adequados para que a gente melhore. A obsessão precisa ser compreendida, a gente precisa entender como ela se processa, para que a gente então possa se preparar e se precaver de que ela aconteça na nossa vida. Então, isso que eu vou ler também está no livro Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Resine, no capítulo 5, também no item 20. Decorre da lei de sintonia vibratória, em virtude da qual temos a mente em contato com outras mentes do mesmo padrão geral. Se pretendemos no íntimo, veja bem, e aqui bem interessante a gente entender isso aqui. Se pretendemos no íntimo, embora afirmando conscientemente o contrário, obter satisfações licenciosas, prejudicar a outros para oferir vantagens, cometer desonestidades, praticar vícios, etc., teremos companhia estreitamente aderente a nós, desejando colaborar no empreendimento manifestado. Veja, mesmo que aqui a gente venha, se vista de santo, né? E a gente diga que eu digo, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero tratar os meus irmãos de forma adequada, mas assim, lá no meu íntimo eu estou querendo fazer aquilo que está ali no texto, não adianta. Os espíritos são capazes de ler o que eu trago na minha mente, são capazes de entender o que eu penso e vão agir de conformidade com o que eu penso lá no meu íntimo. E daí vão acabar sintonizando com a minha vibração e vai iniciar seu processo obsessivo. Aí aqui eu preciso fazer desenho no quadro aqui de como é que acontece essa sintonia vibratória. Veja, se a gente pega uma lâmpada, né, circuito elétrico qualquer aqui, o meu desenho às vezes é tão ruim que tem que escrever embaixo que isso aqui é uma lâmpada. Mas enfim, a gente tem uma lâmpada aqui, né? A gente fecha o circuito elétrico, aquelas lâmpadas mais antigas com aquele filamento de tungstênio lá dentro, né? Aí isso aqui fica incandescente e joga a luz no ambiente, não é assim? Se a luz é azul, se a lâmpada é azul, joga a luz azul, se a lâmpada é vermelha, luz vermelha, verde, luz verde, amarela, luz amarela e assim por diante, né? Pois então, nós agimos de forma muito parecida. Conforme fala André Luiz, Joana de Ângeles e muitos outros autores, né? Nós temos ao nosso derredor algo que se chama atmosfera psíquica ou psicosfera. E essa psicosfera ou essa atmosfera psíquica, como queiram chamar, ela é alimentada pelas nossas energias. As nossas energias, da mesma forma que a lâmpada emana luz vermelha, azul, amarela, verde, de acordo com o tipo da lâmpada, nós povoamos essa nossa atmosfera psíquica também com energias positivas ou negativas de acordo com a energia que circula em nós. Da mesma forma que na lâmpada circula energia e preenche o ambiente com a cor da lâmpada. Em nós, essa energia é a energia do pensamento, a energia do espírito. De acordo com o que nós estamos pensando, nós vamos povoar a nossa atmosfera psíquica com energia positiva ou negativa. Se eu estou lá em casa, lendo um livro do André Luiz, um livro da Joana de Ângeles, as obras básicas,
estou tendo uma conversa construtiva com a esposa, com os filhos, é lógico que eu estou colocando, que eu estou povoando a minha atmosfera psíquica com energia positiva. Agora, se eu estou lá em casa assistindo um filme violento, vendo uma novela, assistindo o BBB, esse tipo de coisa, é óbvio que eu só vou gerar energia negativa na minha atmosfera psíquica. E essa atmosfera psíquica, ao mesmo tempo, serve para mim me alimentar das energias que eu povoo nela, e serve também para me sintonizar com as energias do universo. Pode ser positivas ou negativas. Se a minha predominância é positiva, é óbvio que eu vou sintonizar com as energias positivas. Mas se a minha predominância é negativa, eu vou sintonizar com as energias negativas. Por isso que o Mestre Jesus disse que nós não devemos pecar nem em atos e nem em pensamentos. Porque se tem um irmão lá na esquina, pensando se ele comete ou não algum erro, se ele comete ou não um assalto, coisa do gênero, e nós estamos aqui pensando de forma negativa e alimentando essa energia negativa do universo, eu posso estar contribuindo para que ele puxe o gatilho, para que ele tome uma decisão que não seja acertada. Ao passo que se eu estiver pensando de forma positiva e alimentando o universo de energia positiva, eu posso demovê-lo da decisão de praticar um ato criminoso. Por isso Cristo disse para a gente não pecar nem em atos e nem em pensamentos. Percebe? E o que isso tem a ver com o processo obsessivo? É lógico que se eu estou emanando energias negativas do meu pensamento e poluindo a minha atmosfera psíquica com energia negativa, eu vou sintonizar com os espíritos negativos. Porque eles são capazes de enxergar isso. Ao passo que se eu estou povoando ela com energia positiva, os bons espíritos, o meu anjo de guarda, o espírito protetor que nos acompanha, vai se aproximar de mim. Então a decisão é nossa, né? O que eu quero fazer? Eu quero estar sintonizado com quem? Começa a entrar a questão aqui do livre-arbítrio relacionado ao processo obsessivo. Eu decido quem vai me acompanhar. Eu tomo uma decisão na minha vida de quem eu quero que me acompanhe. Depende dos meus pensamentos. Depende de quem eu sou e de quem eu trago comigo. Percebe? Ainda sobre como se processa a questão obsessiva, né? Joana de Ângeles, no livro Illuminati, na introdução do livro Illuminati, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela escreve o seguinte: a irradiação mental de cada indivíduo humano expressa a sua conquista evolutiva, o estágio de amadurecimento ou de primitivismo espiritual em que se encontra. De acordo com o que a gente irradia, que nada mais é do que isso que colocamos aqui no quadro, os espíritos conseguem fazer uma leitura de quem nós somos. O que nós irradiamos da nossa mente, de nós espíritos, determina o grau de evolução espiritual no qual nós nos encontramos. Se nós irradiamos energia negativa, estamos lá embaixo na escala evolutiva. Se irradiamos energia positiva, estamos num processo mais elevado dentro da escala evolutiva, percebe? Sendo emanação das energias sustentadas pelo pensamento e pelas suas aspirações, pelos comportamentos morais e pelos seus anseios, é constituídas por vibrações específicas tradutoras da realidade de cada qual. Quer dizer, o que eu faço, o que eu penso, o que eu quero para mim, determina que tipo de vibração eu tenho, se é positivo ou se é negativo. Então não adianta eu querer fugir. Não adianta eu vir aqui hoje à noite e mostrar para vocês uma figura minha que não é a realidade. Vocês podem até estar vendo um santo aqui, mas eu não sou um santo. Então, os espíritos não vão fazer leitura da máscara que eu visto. Eles vão fazer a leitura do que eu trago dentro de mim. Por isso que a doutrina espírita diz que o bom espírita é aquele que faz esforço por dominar as suas más tendências. Não é aquele que está pronto. Porque pronto, gente, nenhum de nós está. Mas o bom espírito e o bom homem é aquele que mais esforço faz, é aquele que faz esforços para dominar as suas más tendências. E é isso que a espiritualidade espera de nós. E é isso que vai tornar positiva a nossa atmosfera psíquica, é isso que vai tornar positivas as nossas irradiações. Nós não precisamos estar prontos. Nós temos que fazer esforços por nos melhorar. Percebe? Enquanto o ego, só para terminar aqui a leitura, né? Enquanto o ego pode mascarar-se e apresentar-se com valores que realmente o ser não possui,
Essas ondas contínuas são produzidas pelas legítimas ideações e reais anelos íntimos. Quer dizer, não dá para esconder. Em consequência da sua permanente exteriorização, produz ressonância, influenciando todos aqueles que se encontram na sua equivalência vibratória, né? Que é o que a gente acabou de falar. Ainda no tema de como se processa a questão obsessiva, né? É natural, isso está também em Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Rizinho, no capítulo 5, item 20. É natural que à medida que facilitamos tal assédio, o assédio dos espíritos, de acordo com a vibração que acabamos de falar, os espíritos vão tomando conta de nossa personalidade, exercendo o domínio cada vez maior. Muitos deles são altamente inteligentes e dispõem de grande conhecimento sobre operações hipnóticas, podendo agir de maneira calculada e metódica. Posto isso, as motivações inconscientes para agir segundo padrões inferiores sofrem ampliação notável, pois os obsessores atuam emitindo forças mentais do tipo que encontram, as quais se somam às nossas. Em síntese, a obsessão é um fator que amplia e modifica os impulsos de alguém. Veja, esse ponto aqui, traduzindo o que está escrito ali, é muito importante que se compreenda o seguinte: o que está dizendo aqui Carlos Toledo Rizinho? O espírito obsessor, ele não inventa nada. Ele simplesmente vai fazer uso daquilo que a gente traz dentro da gente. Veja que importante que é compreender isso. Eu trago dentro de mim a semente negativa de alguma atitude que eu cometi no passado ou no presente. O espírito obsessor consegue fazer a leitura e perceber que eu trago isso dentro de mim. E a gente já vai fazer uma leitura aqui de André Luiz, que deixa isso claro, de um dos livros de André Luiz. Então esse espírito obsessor consegue perceber aquilo que eu trago dentro de mim. E ele planta do meu lado alguém que tem um vício parecido com o meu. E somam-se as duas energias, a energia do espírito obsessor junto com a minha energia negativa, e essa energia fica potencializada e começa o processo obsessivo. Ou seja, não adianta botar do meu lado um espírito que queira me induzir a fumar com cigarro. Eu não fumo, eu não tenho esse vício, então pode ficar do meu lado e me convidar para ir fumar, para usar drogas. Eu não tenho esses vícios, não vai adiantar nada. Não adianta plantar um espírito obsessor do meu lado que vai me convidar para bebida alcoólica, porque também não vai conseguir. Eu não tenho o hábito da bebida alcoólica. Agora, todos nós temos o hábito de falar mal da vida alheia, né? Isso aí não, né? É só lá em casa. Então, a fofoquinha, a maledicência, aí é fácil, né? Tem aquela sementezinha lá dentro, aí alguém está falando mal do Gilvan, bota o espírito ali do lado, realmente o Gilvan, blá 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 blá. Potencializa essa energia e pronto. Aí está feita a questão aí de o mal-estar está criado. E essa é interessante que quando se fala em ampliação de impulsos, num processo obsessivo mais profundo, por exemplo, do álcool ou da droga, você vê as pessoas se submetendo a riscos de vida iminentes, grandes, sim, e não sentem nada, quer dizer, não, às vezes se machucam, não tem, quer dizer, a obsessão é num grau tão grande que modifica mesmo a condição da pessoa. Essa é uma questão muito complicada, porque às vezes a gente vai ver nos tipos de obsessão, às vezes a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Mas assim, o importante é compreender do que está escrito aqui. É muito importante que se compreenda que nós somos responsáveis pelo processo obsessivo e não o espírito obsessor. Porque se eu não tiver mais a mazela dentro de mim, se eu não tiver mais o defeito dentro de mim, não tem como o espírito obsessor atuar sobre mim. Então o responsável pelo processo obsessivo sou eu, que trago ainda aquela semente que precisa ser melhorada dentro de mim, percebe? Então, de novo, o responsável pela obsessão sou eu a partir do meu livre-arbítrio. Não adianta culpar o espírito obsessor pelo aquilo que acontece comigo. Eu tomei determinada atitude porque o espírito estava me obsediando. É lógico, eu tomei a determinada atitude porque ele estava me obsediando, mas quem está fornecendo o material para que ele faça o processo obsessivo sou eu. Então o responsável sou sempre eu. E isso fica evidente aqui nesse trecho, que é um pouco grande, mas é muito interessante, do livro Ação e Reação de André Luiz, a partir da psicografia de Francisco Canhoto.
Eu vi que esse livro tem inclusive, né? O André Luiz, lá no trabalho com espíritos obsessores, ele encontra lá um espírito, né? E o espírito conta para eles como é que eles faziam lá para fazer as obsessões, né? Veja o que o espírito diz. Esse é um espírito obsessor que está sendo tratado por eles. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores, e veja que interessante, para quem pensa que os obsessores não aprendem, não se educam para o mal, né, está muito equivocado. Existem escolas de vingadores no plano espiritual, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, o tema básico dos interesses mais íntimos. Tem uma coisa que nos move, né, um desejo central que nos move, que é o que os espíritos conseguem fazer a leitura. Por isso, além dos pensamentos vulgares, que nos aprisionam na experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Aquilo que nós mais queremos, a gente pode até disfarçar, né? Eu quero ser bonzinho. A gente vai ler uma questão ali do livro dos Espíritos que vai ver que às vezes eu querer ser bonzinho fica só na casca, na lata. Lá no íntimo a gente quer outra coisa. E os Espíritos conseguem fazer a leitura disso que está no nosso íntimo, dessa outra coisa, e veja que é o Espírito obsessor que está contando isso para André Luiz. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. É só fazer a leitura disso, né? Em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Esses espíritos obsessores, mesmo quando a gente apaga a luz, eles continuam ali do lado e conseguem perceber o que a gente quer fazer de fato. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos a retificar ou punir, isso falando do obsessor, né? É assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que se lhe superpõem, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Percebe aqui que a questão que a gente acabou de falar, de que os espíritos obsessores só potencializam as mazelas que nós temos dentro de nós, é o que um espírito obsessor está contando para o André Luiz. Vai procurar aquilo que a gente traz dentro da gente, vai potencializar e pronto. A gente está envolvido num processo obsessivo. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que passar a cuidar dos nossos pensamentos. E de novo, o responsável pelo processo obsessivo sou sempre eu. Nunca é o outro, nunca é o espírito obsessivo. Sobre os tipos de obsessão. Kardec didaticamente divide em 3 os tipos de obsessão. E veja que ele divide didaticamente em 3, porque isso varia ao infinito, né? Da mesma forma, lá que no capítulo 3, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala que há muitas moradas na casa do meu pai, que ele divide os mundos didaticamente em 5, interessante lá ler sobre esse assunto, né? Espero que esteja mesmo no capítulo 3. Mas enfim, aqui também ele divide didaticamente para que a gente compreenda melhor a obsessão em 3 tipos, né? Que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E aí ele vem falar de cada uma delas, né? Primeiro, a obsessão simples. Eu não vou ler o texto inteiro, mas enfim, dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se opõe a um médium, isso vale para todos nós, né? Se miscui a seu grado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são invocados. Então, a obsessão simples, o médium, qualquer ser humano, sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e esse não se disfarça. Quer dizer, a obsessão simples, a obsessão que ela é, não sei se dá para dizer mais suave, mas vamos lá, vamos usar essa palavra, né? A gente percebe, o cidadão percebe que ele está obsediado. Eu acordo de manhã com uma irritação, não é normal, eu costumo acordar calmo, tranquilo, mas aquele dia eu acordo irritado, querendo brigar com todo mundo, eu já pensei, aí tem coisa, não estou sozinho, tem alguém me acompanhando.
Aí eu faço uma prece, olha, eu sei que tem alguém me incomodando aqui, tem alguém me acompanhando, está me gerando essas vibrações negativas. Meu irmão, tanto eu quanto você estamos perdendo tempo por conta disso. Procura vai lá na casa espírita, aí lá tu vai ser tratado, tu vai se sentir melhor, eu também vou me sentir melhor. E o espírito faz questão de mostrar pra gente que ele está ali, ó, vai e cutuca na nossa ferida no decorrer do dia e tal, aí a gente vai lá na casa espírita, toma um passe, a coisa vai melhorando, o espírito acaba sendo levado para o grupo mediúnico, é tratado, e daí aquilo vai ficando mais tranquilo, a gente vai melhorando. Mas veja, é claro, para quem está obsediado, que existe alguém ali do lado e que está causando aquela obsessão. Aí então, com a gente se apercebendo disso, a gente vai procurar tratamento, vai procurar atendimento fraterno, vai procurar o que quer que seja dentro da casa espírita para estar melhor. Não é verdade? Então a gente vai perceber que está nesse processo obsessivo. Essa é a obsessão simples. Eu estou sendo bem simplista aqui, estou resumindo bastante, tá, gente? Para quem quiser conhecer melhor, vai dar uma lida lá no livro dos médiuns, no item 238, vai poder entender melhor. A obsessão, a subjugação, veja, eu deixei por último a fascinação e já vou explicar por quê. Na subjugação, há uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É uma como fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Veja, na subjugação, a pessoa ela pratica atos que ela não queria fazer. Eu estou aqui com vocês, se eu tivesse subjugado, de repente eu me jogo no chão, começo a me debater, aí eu me levanto e digo, não, é assim mesmo, porque Jesus quis que eu fizesse isso. Eu estou num processo quase de loucura, né? Começo a erguer os braços aqui, perdi o controle do meu corpo. Então é um processo assim, realmente em que o espírito jamais assume o controle do nosso corpo. Ele assume o controle da nossa mente e faz com que a gente tome ação sobre o nosso corpo. Mas vai ser perceptível, tanto por mim quanto por vocês, que eu estou em atitudes que não condizem com a realidade de alguém que está no domínio da sua mente, no domínio da sua consciência. Né? Eu vou ver o filme depois que está sendo feito aqui, vou ver, nossa, que loucura, eu me atirei no chão, eu falei coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então, da mesma forma que na obsessão simples, na subjugação, é perceptível que o cidadão está obsediado. Alguém vem e me fala, o João vem e fala para mim, olha aí, você falou coisas lá que estão condizentes mais com a loucura do que com a doutrina espírita. Então aí a gente vai tomar uma ação para se tratar, vai pedir socorro para quem quer que seja, né? Vai na casa espírita, olha, por amor de Deus, me socorro, que eu estou num processo de subjugação. Na obsessão simples e na subjugação a gente percebe que está obsediado. E eu deixei por último a fascinação, porque ela talvez seja uma das mais perigosas que existem. E vou ler por que aqui, gente. A fascinação tem consequências, escreve Kardec, a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo de que escreve, ainda quando esse absurdo salta aos olhos de toda a gente. Então veja, gente, não vou ler tudo aqui. No processo obsessivo por fascinação, o obsediado, ele não se apercebe de que está obsediado. Ele acredita piamente de que o que ele está fazendo está certo, que os outros estão errados. Por isso é o processo mais terrível de obsessão. Porque quando a gente não se dá conta do mal que está sofrendo, a gente não quer se tratar. Não é assim que acontece? Se eu não sei que eu tenho determinada doença, eu não vou procurar socorro médico. Se eu não sei que eu tenho determinado processo obsessivo, eu não vou procurar socorro na casa espírita.
E ainda, quando acontece o processo obsessivo de fascinação e alguém vem e me diz, Ilo, você está fascinado, você está fora do caminho. Aí eu vou dizer, não, vocês todos estão errados. Quem está certo sou eu. E como vocês todos estão errados, vocês fiquem aqui na casa espírita porque eu vou embora. Percebe a gravidade do ato? Como é diferente dos outros processos obsessivos? Eu acredito piamente de que eu estou fazendo a coisa certa e que o resto do mundo está errado. Porque aquele espírito que está do meu lado, fazendo uso do meu orgulho, né? Porque nada mais é do que o meu orgulho que faz com que eu me julgue superior a todos vocês, né? Eu sou superior a todos vocês, fruto isso do meu orgulho. Então é muito fácil o espírito que quer causar uma fascinação se aproximar de mim, potencializar esse orgulho, pensar que eu realmente sou mais do que os outros. E daí quando vocês vêm procurar corrigir um ato errôneo que eu cometi, eu vou dizer, não, eu sou superior a vocês, vocês estão todos enganados, vou procurar outra casa espírita. Então o processo de fascinação, ele é terrível para o médico, para o cidadão, para o vivente que está obsediado. Porque ele não acredita que ele está no processo obsessivo. E aí demora muito tempo para que a gente se cure desse mal, desse processo. Por isso que, assim, Kardec já começa dizendo que é um dos mais graves, né? E realmente, no meu pensamento, daí abre parênteses, né? Pensamentos do Ilo, né? Eu penso que a fascinação é um dos mais terríveis. Porque a gente não se apercebe e ainda não escuta quando os outros falam que a gente está obsediado. Então, esses são os 3 tipos de obsessão. E daí sobre o tratamento, né? Sobre como a gente se precaver do processo obsessivo. Eu também não vou ler tudo que está aqui, né? A questão 122b de O Livro dos Espíritos. Até quando, né? A tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, quer dizer, até quando a gente vai sofrer esse processo obsessivo, essa influência dos espíritos? Acompanham-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediar. Quer dizer, até quando a gente vai estar obsediado? Até quando nós vamos estar à mercê desses espíritos que querem o nosso mal? Até que tenhamos império sobre nós mesmos. E quando é que nós vamos ter império sobre nós mesmos? Quando é que nós vamos chegar nessa condição de estar sob domínio de nós mesmos? Até porque nós, né, espíritas ou não, nós queremos controlar tudo que nos cerca, não é verdade? A gente quer controlar tudo, né? O colega de trabalho, a gente quer controlar a esposa, a gente quer controlar os filhos, a gente quer controlar os colegas da casa espírita, a gente quer domínio sobre tudo. A gente só não quer domínio sobre a única coisa que de fato nós podemos ter domínio. Sabe o que é? Nós mesmos. A única coisa que nós podemos dominar, a única coisa que nós podemos de fato mudar, somos nós mesmos. E ponto final. A doutrina espírita fala isso. Então, nós queremos dominar a tudo e a todos, menos a nós mesmos. E nós só vamos ter império sobre nós mesmos a partir do instante que nós entendermos tudo isso. Que nós entendemos que nós precisamos dominar a nós mesmos, as nossas tendências. Afinal, o bom espírita se reconhece pelo esforço que faz por dominar as suas más tendências. Só que para isso, gente, a gente precisa conhecer a doutrina religiosa da qual a gente faz parte. Para que eu exerça domínio sobre mim mesmo, eu preciso entender da doutrina espírita, eu preciso conhecer a doutrina espírita. E para conhecer a doutrina espírita, eu preciso estudar a doutrina espírita. Não tem outro jeito. Não tem como eu conhecer matemática se eu não for estudar matemática. Não tem como eu conhecer a doutrina espírita se eu não vier aqui nos grupos de estudo, se eu não vier aqui nas palestras públicas, se eu não ler os livros da doutrina espírita. Eu jamais vou ser conhecedor. Não tem mágica. A gente não vai conhecer a doutrina espírita por osmose. Vamos ter que realmente nos esforçar, vamos ter que despender esforços, né, para que a gente possa, então, conhecê-la e ter domínio sobre nós mesmos. E aí eu falei da questão 911 de O Livro dos Espíritos há pouco e vou ler ela aqui, porque ela é muito interessante, eu gosto muito, e o chapeuzinho serve na minha cabeça também. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Quer dizer, não tem coisas, né, não tem situações que nós trazemos aqui dentro de nós, né, que sejam tão irresistíveis, né, que a gente não consiga dominá-las.
Porque eu acabei de falar, né, que os espíritos agem pegando as deixas, né, fazendo uso daquilo que nós trazemos dentro de nós. Não foi isso que eu disse? E isso que a gente traz dentro de nós são as nossas paixões, as nossas más tendências. E aí Kardec pergunta aos espíritos: não haverão dessas tendências, dessas paixões, dessas coisas que nós trazemos dentro de nós que sejam tão irresistíveis que nós não consigamos dominá-las? E aí os espíritos, né, respondem a Kardec: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos lábios. Lembra que eu acabei de falar? Eu quero me vestir de santo, tudo, mas a vontade só está no lábio. Porque lá no meu íntimo eu não quero de fato. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quer dizer, eu quero me tornar uma pessoa mais calma. Mas se der uma estouradinha de vez em quando, não tem problema. Entende como é? Porque de fato, a gente, pelos lábios aqui, a gente diz, eu quero fazer um esforço para dominar minhas más tendências, eu quero ser mais calmo, eu quero ser mais isso, eu quero ser mais aquilo. Mas isso está só no lábio, porque lá no coração, lá no íntimo, na verdade eu fico muito contente que não seja da forma como eu quero. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência de sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então a gente quer viver aquelas coisas que a gente quer, que trazem aqui dentro da gente. A gente quer viver o egoísmo, a gente quer viver o ciúme, a gente quer viver a maledicência, a gente quer viver a sensualidade e outras coisas. Então, a gente diz da língua para fora que eu quero dominar isso tudo, mas de fato eu fico muito feliz em continuar potencializando essas coisas que eu trago dentro de mim. E aí o que a gente conclui diante disso tudo que foi dito? Quem é o responsável pela obsessão? Quem vocês acham? O espírito obsessor? Não, o responsável pela obsessão sou eu mesmo, que insisto em continuar sendo do jeito que eu sou, que não faço nenhum esforço por me melhorar. E a missão da doutrina espírita, gente, é reformar o ser humano, é modificar o ser humano para que ele se torne melhor. Então nós precisamos conhecer essa doutrina, que é a doutrina do Mestre Jesus, gente, para que a gente possa então fazer uso dela, para que a gente possa modificar, a gente possa domar essas nossas más tendências. Tudo que falamos, não inventamos, né? Até porque se tivesse falado de mim mesmo, muita coisa boa não sairia, porque sou um espírito do mesmo nível que todos que estão aqui presentes. Então tudo que falamos, tiramos dessas obras aqui relacionadas. Não inventamos nada, né? Tudo que falamos aqui está no livro dos Médiuns, na Gênese, no livro dos Espíritos, Ação e Reação de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, Evolução para o Terceiro Milênio de Carlos Toledo Rizzini, Ilumina-te de Divaldo Pereira Franco e Joana de Anjos. Agradeço a paciência de me ouvir, agradeço novamente pelo convite de estar aqui, gosto muito de vir aqui, tenho muito apreço por todos vocês, pelo Gilvan, estamos falando sobre isso há pouco. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se eu souber responder, eu respondo, se não digo que eu não sei. Fique à vontade, gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Sobre... Pois não? A questão assim, dos transtornos psiquiátricos, né, diagnóstico médico, de esquizofrenia, por exemplo, caberia ser uma obsessão também ou não? Veja, tem um livro muito interessante de Manuel Filomeno de Miranda que chama Transtornos Psiquiátricos Obsessivos. E em determinado ponto, ele fala que muitos males que são levados à casa espírita, muitas situações que são tratadas como processos obsessivos, são doenças psíquicas mesmo. É óbvio que o componente espiritual está sempre presente. Até porque todos os males físicos ou espirituais são consequências do que nós trazemos dentro de nós. Todo mal, seja físico ou seja espiritual, é consequência daquilo que eu trago dentro de mim. Então o mal psíquico também é consequência daquilo que eu trago dentro de mim. E conforme estruturamos aqui em nossa palestra, se um espírito obsessor faz uso de alguma coisa não boa, entre aspas, que eu trago dentro de mim, e
se o problema psiquiátrico é fruto dessa coisa também, né, desse problema que eu trago dentro de mim, o espírito obsessor vai estar ali agindo. Mas a gente tem que separar o que é espiritual e o que é psíquico, o que é do ser humano. Porque nós temos muitas doenças do nosso psiquismo. Nós temos coisas que nós fazemos dentro da gente que a gente às vezes não consegue resolver. Então a gente tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo. Joana de Ângeles escreve isso textualmente, não está nem no contexto, está no texto, né? Que se a gente tem oportunidade, não especificamente nesse livro, mas nas suas outras obras, né? Se a gente tem a oportunidade de procurar o psiquiatra e o psicólogo, a gente tem que procurar sim. E procurar um tratamento na casa espírita. Porque a casa espírita vai tratar da questão espiritual. E a medicação, seja alopática ou seja homeopática, o psicólogo ou o psiquiatra vai tratar da questão psíquica. Não sei se eu te respondi, tá? Mas existem sempre os dois componentes, tá? Um é consequência do outro. Sabe? Tem como ignorar o obsessor? Ignorar? Em que sentido? Fazer como se ele não estivesse por aí. O que vai acontecer? O obsessor, ele age na nossa estrutura mental. Ele vai gerar vibrações para nos influenciar mentalmente, a nível de perispírito mesmo, a nível de espírito. A gente vai sentir essas vibrações, quer queira, quer não. Seja uma obsessão simples, uma fascinação, uma subjugação, a gente vai acabar sentindo a presença daquele irmão espiritual. Ignorar no sentido de não fazer o que ele pede, nós podemos fazer, sem dúvida. Aliás, nós devemos fazer isso, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar esclarecidos. Para estar esclarecidos sobre essa questão de obsessão, nós vamos ter que entender a doutrina espírita. Eu passei aqui rápidas pinceladas do que eu extraí desses livros a respeito do assunto. Mas é possível a gente ignorar os conselhos que eles nos dão e não agir de acordo com o que eles pedem. Mas não sentir a sua presença não vai dar, a gente vai acabar sentindo a presença sempre. O que a gente pode fazer é criar um ambiente psíquico tão bom em nós que as vibrações deles não consigam nos alcançar. Aí vão embora. Vão embora. Geralmente, assim, os obsessores eles continuam perto, esperando que a gente abra uma porta para que eles atuem. Eles vão embora a partir do momento em que eles sejam bem pertinente a sua pergunta. Eles vão embora à medida que eles são esclarecidos. Então, o tratamento da obsessão, interessante perguntar, porque eu esqueci de falar até, né? O tratamento da obsessão envolve duas partes. O esclarecimento do encarnado, para que ele possa resolver as coisas que ele traz dentro dele e não dê mais guarida ao espírito obsessor, e o tratamento do espírito obsessor, para que ele também se esclareça e se aperceba do tempo que ele está perdendo no processo obsessivo, o tempo que ele está deixando de evoluir e o mal que ele está fazendo para ele mesmo. Então tem duas etapas claras, tá? O encarnado vai ser tratado na casa espírita a partir de palestras públicas, do passe, da água magnetizada, dos estudos, para que ele se modifique intimamente e não dê mais guarida ao espírito obsessor. O espírito obsessor vai ser tratado pelos espíritos, no plano espiritual, no trabalho mediúnico, na sessão mediúnica. Se não tiver sessão mediúnica na casa, mesmo assim, existe uma equipe espiritual que vai tratar o espírito. Porque se a gente tratar o espírito vai se esclarecer e vai dizer, ah, meu Deus, quanto tempo eu perdi obsediando o hilo e vai embora. Mas se o hilo continua dentro dele, com a mazela que fazia com que o processo obsessivo acontecesse, sai um, vem outro. Percebe? Então, para que a gente possa estar tratado... Esse distanciamento, desculpa. Não, tranquilo. Distanciamento, na verdade, ele não tem que ser físico, ele tem que ser moral. Tem que ser moral, bem lembrado. Quando eu digo desse tratamento, gente, é um tratamento moral. Então, o que acontece? O encarnado, para que o espírito obsessor se afaste, ele precisa estar resolvido daquele problema que ele traz dentro dele. Porque, como eu falei há pouco, como é que um espírito obsessor vai me convidar para ir fumar um cigarro se eu não fumo? Como é que ele vai me convidar para tomar bebida alcoólica se eu não bebo? Agora, para me convidar para falar da vida alheia, aí já é diferente. E aí vai a sexualidade, vai uma série de mazelas que nós trazemos conosco. Então,
Respondendo mais diretamente a sua pergunta, é possível não sentir, ignorar o espírito obsessor desde que eu me resolva espiritualmente, moralmente, como o João falou. Não sei se me respondi. A senhora ia fazer uma pergunta só antes. A obsessão não tem que ser necessariamente só do espírito. Não, bem colocado. A obsessão ela acontece de espírito para encarnado, de encarnado para espírito, E de encarnado para encarnado. e de encarnado para encarnado e de espírito para espírito também. Então, na verdade, como ela é uma influência espiritual que acontece a nível de vibração, ela pode acontecer em todos os sentidos, inclusive, pasmem, de encarnado para espírito. Já aconteceu na sessão mediúnica do espírito dizer, olha, eu quero ir embora, mas ele não me deixa, ele fica me chamando o tempo todo. E de encarnado para encarnado também. André Luiz fala no livro Mecanismos da Mediunidade sobre esse processo de influenciação, né? Na verdade, ele fala sobre o processo de ligação mediúnica, que serve para essa questão também. Quando a gente gera uma corrente elétrica por indução eletromagnética, gerando energia elétrica num fio que não está eletrificado. E ele explica que a nossa indução mental pode gerar pensamento na cabeça do outro, encarnado ou desencarnado. O senhor queria falar? Só para confirmar mesmo, o espírito, por exemplo, ele tem um poder de saber o que eu estou pensando, por exemplo, que você mais ou menos passou. Porque assim, eu já passei mais ou menos alguma coisa desse tipo, de você meio que escutar a voz, um pensamento, e você vê que realmente é uma coisa ruim do seu lado falando na sua mente. Agora, ele tem o poder de saber o que você está pensando, por exemplo? Depende do espírito, tá? Assim, o fato de desencarnarmos e nos tornarmos espíritos não muda nada. Nós vamos continuar com a personalidade, com o pensamento que nós temos. Nós vamos continuar sendo quem nós somos. Tu viu que eu li um trecho ali do livro Ação e Reação de André Luiz, que existem escolas de vingadores no plano espiritual, que aprendem técnicas, inclusive, de ler o que nós estamos pensando. O espírito consegue perceber a nossa vibração sempre. Inclusive, nós encarnados conseguimos perceber a vibração dos locais onde nós entramos, a vibração dos outros que nos cercam. Os espíritos também conseguem perceber. E alguns deles conseguem perceber o que nós estamos pensando. Até porque eu estou pensando aqui, vocês não estão escutando. Mas no plano espiritual, o meu pensamento é como se fosse um grito, um berro. E os espíritos podem escutar o que eu estou pensando mesmo. Podem perceber o que eu estou pensando e determinando quais são as minhas tendências, pode fazer um processo obsessivo. E eles podem induzir em nossa mente, o que eu acabei de falar a respeito do livro Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, eles podem induzir em nossa mente pensamentos que podem inclusive levar ao suicídio, dependendo de casos bastante específicos. Não sei se ele respondeu. Pois não. Essa obsessão, ela pode ir em outras vidas, continuar em outras vidas? Depende, pode. Sim, porque por isso que eu digo, eu dei leves pinceladas a respeito aqui da obsessão, né? Dependendo do motivo que leva ao processo obsessivo, ela pode continuar. Pode acontecer, inclusive, que assim, ó, tem um espírito me obsediando, aqui eu estou encarnado, ele está me obsediando, porque ele me odeia, mas eu também odeio ele. Aí amanhã ele está encarnado e eu estou desencarnado, eu obsedio ele. E assim vai até que a vida, que a reencarnação nos crie condição para que nós reencarnemos dentro do mesmo lar, do pai e filho, seja como for, para que se rompa então esse elo obsessivo. Mas pode acontecer sim. Eu tenho tempo, gente, mas eu acho que o relógio é meu carrasco nesse momento. Ilo, para a gente, não sei se tiver mais alguma questão, temos 3 minutinhos. Mas antes disso, dá para fazer uma leitura espírita do uso de um termo muito recorrente nas comunidades evangélicas, que é o encosto? Porque tem algumas igrejas que trabalham o encosto, que diz que tem o encosto, que o encosto, né, tem inclusive práticas religiosas para, entre aspas, afastar o encosto. O que é o encosto? Ele existe? Vamos lá, é como eu falei no começo da nossa conversa aqui, né? O termo obsessão, às vezes, o pessoal fala de outra forma. Então, inclusive, a questão encosto, né, que o pessoal fala, né? Primeiro eles usam Umbanda, né? Aí acho que os evangelhos meio que adotaram. Ali, né? Encosto não é mais do que um processo obsessivo, tá? Agora, tem que tomar cuidado, de acordo com a resposta que eu dei para a senhora, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Manuel Filomeno de Miranda, que nem tudo é obsessão, né? Mas como eles generalizam e não têm conhecimento da doutrina espírita,
eles vão chamar de encosto e tem um processo obsessivo ali. Agora eu pergunto para vocês, uma pessoa quer fazer mal para mim, mal entre aspas aí, né? Porque lógico, eu estou fornecendo condição para isso. Aí alguém vem e amarra esse espírito numa árvore lá fora e deixa ele amarrado. O que vai acontecer com esse espírito? Ele só vai ficar com mais raiva de mim, não é verdade? No momento que ele se libertar, o que ele vai fazer? Vai vir com mais energia ainda para me obsediar. Por isso esse negócio de afastar violentamente o espírito obsessor, isso não existe, gente. O que a doutrina espírita fala que nós temos que fazer é educar o espírito e educar o encarnado para que ambos se reharmonizem e para que o amor volte a reinar, para que o processo obsessivo acabe. Daqui não sairemos enquanto não pagarmos ceitil por ceitil, foi o Mestre Jesus que falou. O que ele está falando é o seguinte, daqui não sairemos enquanto nós não nos reharmonizarmos todos. Então, essa questão é bem forte. E ela tem um processo obsessivo, até porque a gente vê manifestações, às vezes, nas igrejas evangélicas. Mas o processo que se usa lá para afastar esse espírito obsessor, ele é completamente inadequado. Porque o que nós temos que fazer é educar o espírito. E não chamar ele de demônio, vai embora, demônio. Tem que educar esse espírito. Tem que educar o obsediado para que a coisa aconteça, então, e não volte a se repetir. Não sei se... E às vezes, né, quando aquele adepto da religião vai lá e dá o testemunho, e eu me curei, às vezes pode ser, mudou o padrão mental dele, realmente... Pode acontecer, gente, não tenha dúvida. Agora a gente precisa lembrar de uma coisa. O Cristo fez muitos milagres, entre aspas. Quando eu vim aqui hoje, estava entre dois temas, né? Entre a obsessão e sobre os milagres, que está no capítulo 13 de A Gênese. Talvez não tenha oportunidade. Mas o milagre não existe, porque Deus não precisa revogar as suas leis, né? Mas os prodígios que o Cristo fez, né, que nada mais era do que baseado no seu conhecimento da natureza e seu magnetismo, que é indescritível aqui para nós, né? Ele curou as pessoas porque ele alterou o padrão do seu corpo físico. Mas muitos do que o Cristo curou voltaram a ter os mesmos problemas. Porque o que o Cristo falava? Te curei, mas vá, tua fé te curou, agora vai e não volte a pecar, não peques mais. Mais ou menos assim. Eu resolvi o problema do teu corpo físico. Mas o problema do teu corpo físico é fruto daquilo que tu traz na tua psique, daquilo que está dentro de ti. Então eu curei teu corpo físico, mas vá você e cure o que tu traz dentro de ti, para que o mal não volte, porque o mal é fruto do que tu traz dentro de ti, percebe? Então o Cristo curou o corpo de muita gente, mas como não modificar o seu estado íntimo, a mazela voltou a acontecer no corpo físico.